eu fui para um outro lado que não tem nada a ver com essas opções que eu tinha na minha mente. E aí, o Senhor foi falando ao meu coração algumas coisas. E eu acredito que você está aqui hoje, né? Não exatamente pela primeira vez, talvez, mas quando você veio aqui pela primeira vez, você veio porque você foi convidado. Você entrou porque você encontrou aquela entrada ali acessível. Você entrou porque você encontrou aquela porta aberta. Porque se aquela porta não estivesse aberta, você não entraria. Se o acesso ali para você, se você fosse barrado na porta, você não entraria. Então eu estou aqui para te dizer nessa noite, que você só entra nos lugares onde você é convidado. E nessa noite eu quero falar para você, que tem uma pessoa em especial, que aguarda ansiosamente para ser convidado para entrar na sua vida. E vocês já sabem de quem eu vou falar, de Jesus. A gente pode aqui inventar e criar e deduzir muitas coisas para falar. Eu pensei em tantas coisas, mas de que me serviria tantas coisas se eu não convidar Jesus para entrar na minha vida? Se eu não der acesso a Jesus, né, pastora? Se eu não convidar Ele para entrar na minha vida. Jesus, assim como nós, né, pastora? Ele só vai entrar na onde Ele é convidado. Ele só vai entrar na onde as pessoas fazem questão que Ele esteja. Se Jesus chega até mim, até você, e Ele não encontra o nosso coração aberto, e Ele não encontra, né, eu e você, querendo ter a presença dEle, não tem como Ele entrar. Jesus, Ele não é invasivo. Jesus, Ele não vai chegar de qualquer maneira na nossa vida. Ele não é aquele que chega sem ser convidado, assim como nós. Nós não chegamos, eu não vou bater lá na casa da dona Hilda, de uma hora para outra, sem ser convidado, e falar, dona Hilda, vim tomar um café. Eu nem vou saber se ela vai estar ocupada, se ela está prestes a sair, ou se ela tem um compromisso daqui a pouco, eu não posso fazer isso. E o Espírito Santo foi falando no meu coração, nesse dia, que assim acontece em nossas vidas. Se a gente não dá permissão, e se a gente não der acesso, Ele não pode entrar. Tem um versículo que é muito conhecido, que é Apocalipse 3:20. Esse foi um dos primeiros versículos que eu gravei na minha vida, lá na escola dominical, com uns 12, 13 anos, né? Eu gostaria que o Beto colocasse lá, Beto. Só para vocês puxar esse raciocínio e para vocês conseguirem ter o entendimento que eu tive nesse dia. Fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Gente, Ele está à porta e não é de hoje, é de faz tempo. Às vezes a gente está dentro da igreja já há algum tempo e a gente acha que Jesus entrou. E a gente acha que Jesus está ali. Mas às vezes Ele ainda está na porta. E a porta está fechada e muitas vezes a gente está achando que está tudo bem, que vai tudo muito bem. E aí acontece alguma coisa, né, contrária, alguma coisa que a gente não espera, uma situação adversa. E aí você fala assim, meu Deus, por que aconteceu tudo isso? O que está acontecendo? E aí muitas vezes a gente percebe que Jesus ainda não entrou de verdade. Sabe por quê? Quando eu estava meditando essa tarde, né, essa manhã e durante a tarde também, o Senhor falou muito claro na minha mente que o acesso dele na nossa vida tem que ser liberado. Ele tem que ter entrada VIP. Ele tem que ser o primeiro e o único. Sabe aquele que tem aquele cartãozinho VIP? A entrada dele não pode ser barrada. E muitas vezes a gente barra, Cris, a entrada dele na nossa vida. Quando a gente se fecha, quando a gente tenta resolver os problemas com as nossas mãos, quando a gente quer dar o nosso jeitinho, e aí a gente muitas vezes acaba indo por um caminho que, sem perceber,
a gente acaba perdendo a presença de Deus. A gente abre, deixa Ele entrar e não deixa Ele fazer morada. E aí, sem perceber, pastor, a gente perde às vezes. A gente perde a presença dEle. E quando menos espera, acontecem coisas e situações que deixam a gente se sentindo tão fraca, que deixam a gente se sentindo tão mal, que aí a gente se pergunta, meu Deus. Aí que a gente tem um estalo muitas vezes e a gente fala, por que tudo isso está acontecendo? Será que eu me perdi? Será que eu me afastei? Será que eu fechei a porta? Será que eu não dou mais acesso para o Senhor fazer, para o Senhor realizar? Porque, gente, olha, onde Jesus entra, não há dor. Onde Jesus entra, não há tristeza. Onde Jesus entra, a tempestade não fica. Onde Jesus entra, existe cura, existe salvação, existe libertação. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. E Ele me manda te dizer nessa noite, não importa a situação, não importa a enfermidade, não importa a tempestade, não importa o que você tem que enfrentar, o que você vai ter daqui por esses dias, o que você tem para resolver. Onde Jesus entra, as coisas vão se encaminhando. A tempestade acalma, a cura chega. Olha aqui comigo, lê comigo aqui Mateus 8, 14 e 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E ela levantou-se e serviu-os. Fala glória a Deus. Gente, não é só minhas palavras, eu não vou falar nada para vocês aqui que não esteja na Bíblia. Onde Jesus entra, a doença tem que sair, a enfermidade tem que sair. Onde Jesus entra, a cura chegou. É a entrada de Jesus e saída do mal. É a entrada de Jesus e saída da enfermidade. Existe às vezes um processo? Existe. Existe às vezes um tempo? Existe. Para todas as coisas existe um tempo. Mas isso tem que ficar muito nítido na mente de vocês, assim como ficou na minha mente esse dia. Não tem como Jesus chegar. Jesus entrou, assim como ali fala que Jesus entra na casa de Pedro. E a sogra do Pedro estava acamada, estava doente já há alguns dias. E Jesus apenas toca na mão dela. E ela é curada. Só que existe algumas coisas que eu queria refrisar nesses 2 pequenos versículos. Jesus, ele entrou na casa. Se ele entrou, foi porque ele foi convidado. Se naquele momento Jesus chega ali para entrar na casa de Pedro. Pedro era um dos discípulos, estava sempre com Jesus. Mas se naquele momento Jesus chegasse ali e a cura estivesse ali, pastor, pertinho, Jesus pronto para curar. Porque Jesus já sabia que a sogra dele estava doente. E aí, Lu, se Jesus é barrado na porta, se por algum motivo, alguma situação, Jesus não consegue entrar na casa de Pedro, a sogra dele não teria sido curada. A sogra dele continuaria enferma. E muitas vezes, nós mesmos colocamos barreira. Nós mesmos não permitimos que Jesus entre e que Jesus nos traga cura. Cura às vezes de uma doença, cura interior, cura mental. Mais um versículo um pouquinho abaixo. Mateus 8, 23, Beto. E entrando ele no barco. Gente, Jesus é lindo. Onde Jesus entra, eu não sei qual o furacão que está acontecendo na sua vida. Eu sei o furacão que está acontecendo na minha. Qual a tempestade que você está enfrentando? Mas esses dias eu estava muito chateada. Eu estava muito chateada mesmo. Mas eu falei assim, meu Deus, eu não me permito ficar dessa maneira. Sabe, eu passei um dia todo chorando, fui até dormir. Aí no outro dia eu acordei ainda me sentindo, sabe, meu coração triste. Eu falei, Senhor, eu não permito essa situação na minha vida. E aí quando eu li esse versículo hoje, eu falei assim, meu Deus, é só, o Senhor já está aqui.
Talvez naquele dia que eu chorei o dia todo, eu fechei meu coração para Jesus, porque eu não queria ouvir nada, Rubem. Eu não queria falar nada, eu não queria fazer nada, eu só queria chorar. Eu queria me acalmar sozinha, sendo que Jesus está sempre à porta. E sendo que Jesus estava só esperando eu falar, filha, Jesus, entra, cuida aqui do meu coração, cuida aqui dos meus sentimentos, sabe? Cuida da minha mente, não deixa eu ficar nessa tristeza, não deixa eu ficar chateada com essa situação. Vamos terminar de ler. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Fala assim, glória a Deus. Gente, onde Jesus entra, a tempestade tem que se acalmar. Ainda que haja tempestade, ainda que haja situações se levantando, quando Jesus entra e a tempestade sai. A tempestade se acalma, a tempestade vai embora, o sol nasce, as flores nascem, né? Estamos aí prestes a entrar na primavera. Então assim, gente, não tem como. Onde Jesus entra, todas as situações contrárias na nossa vida têm que sair. Tem que sair. É a entrada de Jesus e saída de tudo aquilo que não vem dele. Tudo aquilo que é o oposto, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que nos causa dor, que nos causa nervosismo, ansiedade, impaciência. Nessa noite, Jesus está ali, batendo na sua porta e só esperando o seu convite para ele entrar. Para ele entrar e poder fazer toda essa mudança que ele tem para fazer na sua vida. Amém? Não esqueça que ele quer entrada. Ele quer ser uma pessoa importante. Quando a gente vai aqui para um lugar muito importante, vamos pensar agora aqui numa prefeitura, né? Tem lugares lá na prefeitura que é acesso restrito, não tem, pastor? Que não é qualquer pessoa que entra. É um acesso restrito. Mas, se chega alguém importante e fala assim, pode vir comigo, você está convidado. Vamos lá, eu vou te levar na sala, onde está o prefeito. Vamos lá, eu vou te levar para dentro da sala. Você vai sentar lá com a gente. Quando você é uma pessoa convidada, quando as pessoas te querem, né? Elas querem que você esteja lá, pastor. E elas te convidam. Você vai ter o seu acesso liberado. Você vai ter a sua passagem por aquele lugar permitida. E o Senhor me falava muito isso hoje, que às vezes a passagem está bloqueada, sendo que Ele está logo ali, prestes a te entregar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você anseia. Mas se Ele não entrar, não tem como. Se Ele não entrar, se Ele não fazer morada no seu coração, se Ele não tiver realmente o acesso liberado para no momento que você precisar Ele entrar, no momento que você precisar Ele entrar e fazer e transformar e mudar, a gente vai continuar, infelizmente, muitas vezes fazendo aquilo da nossa maneira, da maneira contrária a que Jesus faria se o acesso dele fosse liberado, se a entrada dele fosse permitida. Mas nessa noite o Senhor me fez lembrar de uma outra passagem. E Ele falou assim para mim, que Ele quer fazer uma advertência. E Ele quer que nós sejamos cautelosos e cuidadosos. Beto, coloca lá em Mateus 7, por favor, o versículo 13 e 14. Fala assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição.
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Fala misericórdia. O Senhor falou assim, eu falei, poxa vida, Senhor, eu estou tentando ir para um lado, mas assim, sabe, apóstola, mais assim. E aí eu falei assim, eu não quero ir lá ficar martelando, sabe, e falando. E aí eu falei assim, bom, como a pastora Rô sempre diz, né, melhor obedecer, né? Então aqui estou eu. Gente, essa palavra é muito séria. Beto, deixa lá no 13. A porta é espaçosa e é fácil. Se as coisas estão muito fácil, se está tudo muito fácil, está tudo muito liberado, pastor, o acesso está muito fácil às vezes para a gente, para conseguir às vezes uma coisa que você fala assim, nossa, já vou conseguir isso. Cuidado quando o acesso está muito fácil para você chegar a algum lugar ou conquistar alguma coisa, porque esse versículo fala que a porta espaçosa é a que leva a um caminho da perdição, olha lá. O caminho que conduz à perdição, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, muitos. Pode deixar aí no 13, pastor, Beto, por favor. Muitos são os que entram por essa porta. E o Senhor falava no meu coração que, mais uma vez, Ele pegando ali, né, mexendo na minha ferida ali, que eu tentei falar, não, tá tudo bem, Jesus, vai tudo bem, tá tudo bom. E Jesus falou assim, filha, é dessa maneira. É difícil mesmo, tem que fazer o que é certo mesmo, doutora, porque para fazer o que é errado é muito fácil. A porta é assim, ó, bem larga, igual a porta aqui da igreja. Para você passar e fazer o que é errado, viu, meninos, é facinho. Caminho errado e espaçoso, porta larga, tem um monte por aí. Meninas, são vocês que vão escolher. O caminho largo, a porta espaçosa, muitas vezes vai conduzir a gente à morte. Vai conduzir a gente a lugares onde a gente não deveria entrar. Vai conduzir a gente a lugares onde não era para a gente estar. E muitos encontram essa porta. E muitos escolhem entrar por essa porta. Entradas erradas. Alguém chega para você, isso aí é fácil, tem um jeitinho. Faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Filha, você não precisa fazer mais nada. Para de ficar sofrendo. Eu dou um jeitinho para você. Eu conheço uma pessoa que faz isso aqui, mas você não pode contar para ninguém, pastor. Viu? Você não conta para ninguém, moça bonita que está ali com o pastor cantando seu nome. Você não conta para ninguém. Vai ser esse jeito aqui, né, Jô? Você vai conseguir o que você quer, vai ter o que você precisa, mas aqui tem que ficar em off, porque não pode. Porta larga. O caminho que nos leva à perdição. Porque a gente está saindo de uma verdade. Se é uma coisa escondida, se é uma coisa que a gente não pode contar para ninguém, é uma coisa que é ilícita, né? É uma coisa que não pode, que não nos convém. Porque assim, em Apocalipse 3:20 mesmo, um pouquinho antes do 20, fala que ou a gente é quente ou a gente é frio, né? Porque se a gente for morno, Jesus vai vomitar a gente. Isso é forte, Ele vomita. Porque ou você faz o que é certo e entra pela porta estreita, vai ser difícil, às vezes você vai ter que passar de ladinho assim. Se você deixar o carro morrer, você não passa. Se não engatar a marcha certa, você não passa. Mas é o caminho certo, não é? A gente tem que fazer o que é certo. Eu brinquei com vocês que tem que trocar marcha ou fazer o que é certo, gente, porque eu estou aí na luta para conseguir minha primeira habilitação. E eu nem ia falar disso, porque eu falo, gente, se eu falasse no começo da semana passada, eu falava, já queria chorar.
porque eu não consegui passar na prova. Eu já estou na 3ª prova e não consegui passar. E, gente, essa palavra veio muito assim para mim, porque eu vou falar para vocês, a carne é fraca quando não está sendo alimentada. Gente, eu ouvi tanto, compra essa carta logo. De 100 pessoas, 99 fala para mim, cara, compra essa carta logo, olha o tanto de dinheiro que você já gastou, olha o tanto de dinheiro que você já investiu. Gente, é uma opção? É uma opção errada? Tipo assim, a escolha é minha, muitas pessoas fazem isso, talvez achem normal e não sei o quê, mas desde quando eu comecei, gente, eu falei assim, eu não vou comprar. Eu não quero, se for para ter desse jeito, eu nem dirijo. Eu fiquei 40 anos sem dirigir. Se eu tiver que ficar até Jesus voltar sem dirigir, eu vou ficar. Mas para mim ter a carta dessa maneira, eu não quero. Para mim ir lá e pagar um quebra e fazer uma coisa errada, eu não quero. Porque essa porta é a porta larga, é o caminho fácil. E o que fala ali a palavra de Deus, que é o caminho que vai me levar à perdição? Porque eu minto hoje aqui, eu engano hoje aqui, eu pago uma propina aqui, aí eu faço o que não pode ali, eu escondo outra coisa ali, daqui a pouco eu estou onde? Eu estou lá, no inferno, né? Porque não tem outro. Eu vou sair da presença de Deus para entrar no inferno, para ter entrada permitida, porque é assim que começa. Então não tem jeito, ou a gente é quente ou a gente é frio. Então, se é para fazer coisa errada, sai logo da presença de Deus e vai fazer coisa errada. Porque, gente, se tem uma coisa que eu tenho temor, olha, eu não sou uma pessoa perfeita e estou longe de ser. Mas se tem uma coisa que eu tenho temor, é de subir aqui nesse altar e falar uma coisa que eu não vivo. E falar de uma coisa que eu não faço, pastor. Porque isso aí, gente, Deus pode mandar fogo lá do céu e me consumir aqui. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Largo e espaçosa é a porta que vai te conduzir à morte, à perdição. O caminho de Jesus é a porta estreita. É a porta que muitas vezes vai passar ali com dificuldade. Vai ter momentos que você vai querer desistir? Vai ter momentos que você vai estar cansado? Vai. Mas aquele caminho é o caminho que te leva à vida, gente. E olha, é uma entrada triunfal, porque esse caminho é o que leva a gente para a vida eterna. Não é qualquer entradinha, não. É uma entrada para a vida eterna. Se a gente conquista isso aqui, né, Camila? Fazendo nossas escolhas hoje. Não tem como eu querer escolher sem me posicionar aqui. Não tem como eu entrar na presença de Deus sem ter um posicionamento correto, sem ter um posicionamento firme, sem saber, sem poder andar com a cabeça erguida. Gente, como que eu, se eu fizer coisa errada, como que eu vou pregar, como que eu vou falar? Você entendeu? É muito sério isso. Vocês meninos, meninas da dança, meninos da mídia, vocês criança. Mentira é de Satanás. A mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. E não sou eu que estou inventando, não. Marquei aqui, ó. Coloca lá, Beto. João 8,44. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e é quem, gente? Pai da mentira. Grava isso, crianças. O diabo é o pai da mentira. Não pode mentir para a mamãe, não pode mentir para o papai, não pode mentir para ninguém. Você fez alguma coisa errada? Fala a verdade e segura a bronca. É melhor você se corrigir hoje e viver uma vida feliz e em paz, de cabeça erguida, do que você tem que viver por aí se escondendo, fugindo, dando um jeitinho nas coisas. É melhor sofrer as consequências de algum erro hoje, mas se corrigir, do que passar o resto da sua vida com o pai da mentira lá depois, viu? Pai da mentira ali, ó, o diabo. E não é para pôr medo em vocês, não. João 14,6, Beto. Olha aqui, gente. Para nossa graça.
Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Fala glória a Deus. Viu, crianças? Agora eu vou deixar vocês felizes. Vocês estão aqui buscando a Jesus. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é verdade. Jesus é vida. Com Jesus não pode haver engano. Com Jesus não pode haver jeitinho brasileiro. Ah, mas é só uma coisinha aqui, não pega nada, nada a ver. 2 diabinhos, né? Igual a pastora Ana disse. 2 diabinhos. Pega nada e nada a ver. Pega sim, e tem a ver sim. Porque se não tivesse, Jesus não ia deixar tantos versículos ali, ó, para a gente se consertar, para a gente, né, aprender a fazer as coisas certinho, para a gente conseguir entrar na presença dEle, para a gente ser merecedor da presença dEle. Amém? Gente, quando Jesus entra, Ele transforma, Ele muda, Ele faz o que tem que ser feito. Ele só precisa ter o acesso liberado. Ainda que você pense ou que você fale nessa noite: ah, pastora, você não sabe o qual a situação aqui, você não sabe o tamanho do BO, você não sabe como vai ser difícil. Eu sei sim. A pastora Fátima sabe, a apóstola sabe, a pastora Rô sabe, a pastora Ana sabe. Todos nós aqui sabemos. Cada um tem o seu problema. Cada um tem a sua situação. Você pensa, se nós não nos colocarmos nessa noite na presença de Deus e falar: Senhor Jesus, entra. Senhor Jesus, a porta está aberta. Senhor Jesus, muda. Senhor Jesus, transforma essa situação, Pai. Age nessa causa, Senhor. Trabalhe a favor de mim, papai. A sua entrada está permitida, a sua entrada está liberada. Aos poucos, a gente vai saindo da presença dEle, sem perceber. Entradas e saídas. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu li esse versículo. Se a gente entra na presença de Deus, se a gente convida Deus, convida Jesus para entrar na nossa vida, se a gente abre a porta, Ele está lá batendo, a gente abre, Jesus entra. Gente, Jesus fez tantas coisas na minha vida e na vida do meu lindo marido que está aqui. Ele transformou. Não, amor, é que eu estava procurando uma qualidade, um adjetivo. Olha isso, pastor. Amor, eu não queria te chamar de Renan, eu queria procurar uma coisa bonita. Eu estava achando uma palavra assim diferente, entendeu? Então, gente, Jesus, ele muda assim. Jesus, ele transforma. Porque quando eu permiti, eu sou convertida desde eu me batizei, eu tinha 15 anos, foi num acampamento da Igreja Internacional da Graça. Num acampamento de adolescentes, eu decidi me batizar. Eu permiti a entrada de Jesus na minha vida naquele acampamento. E muitos dos meus amigos que estavam naquele acampamento falavam assim: nossa, você é louca, você só tem 15 anos, você é doida, mas aí você vai parar de fazer tudo, você vai viver mais. Eu falei assim: claro que eu vou viver. E eu vivi muitas coisas, mas teve um tempo, a palavra do Senhor também fala que a gente não pode deixar que o amor pela presença dele se esfrie, né, amiga? A gente tem que estar sempre buscando, a gente tem que estar sempre se edificando. E muitas vezes a gente permite que Jesus saia da nossa vida. E aí, se Jesus sai, filho, aí você segura. Porque aí o inimigo entra e faz uma bagunça. O inimigo te coloca em lugares que não era para você estar. Ou você mesmo escolhe e entra em lugares que não era para você estar. Você se coloca em situações que não era para você se colocar.
você vive coisas que não era para você viver. E aí depois você tem que arrumar casa. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele está sempre ali na porta. E não importa o que a gente faz, não importa por onde a gente anda, se a gente procura um lugar como esse, que graças a Deus estava com a porta aberta para mim entrar. E aqui eu entrei, e aqui eu fui cuidada, e aqui eu fui amada, e aqui eu fui corrigida, e aqui a minha vida se transformou, e aqui Jesus, sabe, renovou minhas forças, me levou de novo ao primeiro amor, me fez querer mais, me fez querer conhecer mais, me fez querer fazer mais. Jesus transformou a minha vida, a minha história de uma tal maneira, gente, que eu falo, eu não penso em ficar longe de Jesus nem por um momento, porque Jesus, ele foi tão misericordioso na minha vida. Não era nem para mim estar aqui, pastor. Eu podia estar morta nesse momento, porque essa bênção maravilhosa do meu marido falou que ia me matar. Porque em certa fase da minha vida, eu fiz coisas e entrei em lugares que não era para mim estar. Eu permiti que pessoas entrassem na minha vida que não eram para entrar. A gente tem que tomar muito cuidado com as portas que são colocadas para a gente entrar. E tomar muito cuidado também para quem a gente abre a porta para entrar na nossa casa. Não é qualquer pessoa que a gente convida para entrar na nossa casa. Não é qualquer pessoa que a gente convida para sentar na nossa mesa. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes alguma coisa ou alguém que entra no nosso lar, no meio da nossa família, pode causar destruição, pode causar ali contendas, objetos, não sei por que isso agora, mas toma cuidado com objetos que você ganha, com coisas que você ganha de pessoas que você não tem muita afinidade, que você não tem intimidade, porque às vezes você pode ganhar alguma coisa que foi consagrada, ou alguma coisa de alguém que tem inveja de você e te dá um presente, e aquilo ali pode estar consagrado para o mal. Aquilo ali pode ter sido, sabe, levado a algum lugar e ter sido feito algum trabalho. A gente sabe que existe as forças do mal, mas eu repreendo agora nessa noite, em nome de Jesus, todo e qualquer mal que tenha entrado na sua casa, na vida da sua família, em nome de Jesus, que qualquer objeto, que qualquer pessoa que possa ter ganhado, que está causando na casa discórdia, que está causando briga, contenda, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito do maligno, em nome de Jesus. Amém. Gente, você está vendo como é importante e forte? Eu nem ia falar isso, mas se alguém aqui recebeu alguma coisa, foi quebrado agora em nome de Jesus. Se alguma coisa que você ganhou de alguém, quebrar, manchar, estragar de alguma maneira, você joga fora. Não guarda não e fala, vou dar um jeitinho. Joga fora, porque aquilo não era para estar com você. Amém? Então assim, as entradas são muito importantes. A gente tem que estar atento à voz do Espírito. A gente tem que estar com Jesus. Porque às vezes uma entrada errada em algum lugar, ou se a gente abre a porta para alguém que não era para entrar, a gente pode trazer para a nossa vida uma maldição. A gente pode trazer para a nossa vida, sabe, coisas que não eram para acontecer. E isso é muito forte, isso é muito sério. E como que você faz isso? Se mantenha na presença de Jesus. Mantenha a porta do seu coração aberta. Mantenha o seu coração aberto para Ele. Eu saí um tempo da presença de Jesus, mas, gente, Jesus, Ele ama tanta gente, e a graça dEle é tão grande, Ele é tão misericordioso, que Ele me buscou lá no fundo do poço. Ele me buscou, mas Ele encontrou a porta do meu coração aberta, porque eu acredito que se a porta do meu coração não tivesse aberta, eu não estaria aqui hoje.
Se eu tivesse fechado o meu coração para Jesus e talvez tivesse desistido, né, pastor? Falado assim, já aconteceu tudo isso mesmo, que se lasque, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de Jesus, eu não vou mais deixar ele entrar, não vou. Talvez eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui falando com vocês nessa noite. Então guarda essa palavra no coração de vocês. Existe essa pessoa, o Senhor Jesus, que desceu aqui para nos salvar, que morreu por cada um de nós aqui, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que morreu pelas nossas dores, pelas nossas frustrações, pelos nossos medos. Esse Jesus, Ele te pede nessa noite, abre a porta, deixa Ele entrar, deixa Ele mudar o que tem que ser mudado, deixa Ele transformar a sua vida, porque através da sua vida, tem muitas outras pessoas que virão. Cada um de nós aqui é muito importante, gente. Cada um de nós aqui tem uma família que olha pra gente. Cada um de nós aqui tem amigos que estão doidos para entrar por uma porta, que estão doidos para ser bem recebido, que estão doidos para ouvir uma palavra, sabe, de ânimo, de inspiração, uma palavra de motivação, que são pessoas precisando ouvir a palavra que vai trazer libertação para a vida deles. Ouvir a palavra de Jesus, que é a palavra verdadeira, que liberta, que salva, que cura. E vai ser através de nós. Nós vamos permitir a entrada de muitos, gente, aqui. Nós vamos trazer muitas pessoas através de nós. Mas eles não vão chegar e eles não vão entrar se nós não abrimos a porta verdadeiramente para Jesus todos os dias da nossa vida. E deixar Jesus estar com a gente todos os dias. Porque Jesus estando com a gente todos os dias, tudo que não é dele vai ter que sair. Todo o mal, tudo que é contrário à palavra dele tem que sair. Amém? Para finalizar, eu quero que vocês leiam comigo esse versículo. João 5:24. Jesus é a ponte da eternidade. Jesus, ele é a ponte que nos leva para uma vida eterna, gente. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará aonde, gente? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Fala glória a Deus. Gente, um dia eu estava morta, mas Jesus foi a ponte que me levou para a vida. Jesus foi a ponte que me conectou novamente com o Pai. Jesus, ele quer ser essa ponte nessa noite para você, para que você não entre em condenação no dia do juízo final, para que você não entre pela porta larga, mas que você escolha essa porta estreita, que às vezes é a mais difícil e a mais apertadinha, que vai te levar para a vida eterna com o Pai. Amém? Coloquem-se em pé nessa noite.